Olha aí, pessoal, a conversa a respeito de ajuste fiscal está um pouco esquecida por causa das polêmicas aí da jornada de trabalho, o G20 que está acontecendo no Brasil, a Janja falando bobagem, enfim, várias coisas tirando a atenção desse tópico que é extremamente importante. Sem dúvidas, nós sabemos disso aí, né? Mas o mercado está de olho. Por quê? A expectativa é de que na quinta-feira, depois que acabar o G20 e depois que terminar a visita de Estado do Xi Jinping, o anúncio seja finalmente feito. Pode ter aquela enrolação que a gente conhece já muito bem, aquela coisa de ficar protelando, afinal de contas, estamos desde o começo de novembro com essa história rolando e nada de concreto foi apresentado ainda, mas o que nós temos até o presente momento são as notícias de bastidores, e elas não são exatamente empolgantes. Essa é a verdade, porque, conforme algumas notícias têm mostrado aqui, o Lula tem atuado pesadamente para reduzir o tamanho desses cortes de gastos aí. A gente já sabe disso, a gente sabe que, de fato, nós temos a influência, a interferência do Lula diretamente aí na equipe econômica para dar uma atrapalhada em qualquer esforço que possa haver, que não é muito grande também no sentido de equilibrar as contas, mas parece que realmente é o desejo do Lula controlar esses cortes de gastos que podem acontecer aqui eventualmente, né? O pessoal do Itaú diz que vai ser algo na faixa de 60 bilhões de reais em 2 anos, o Haddad diz que vão ser 70 bilhões de reais aí em 2 anos, né? Nada disso aqui é muito surpreendente, é muito animador, na minha opinião. O Brasil precisa de muito mais do que isso aqui para se equilibrar, e é o que o pessoal coloca, né? A economia brasileira está dando alguns sinais positivos, mas ela depende do ajuste fiscal para acontecer. Vamos então conversar sobre esse tema, sobre a pressão que o Lula tem feito no sentido contrário, e é isso aqui que mina as chances do Brasil dar certo no final das contas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Fernando Haddad aqui, supostamente, tinha combinado com o Lula lá atrás, quando ele foi escolhido para ser ministro da Fazenda, que o compromisso dele aqui era equilibrar as contas públicas, porque isso poderia ajudar a trazer justiça social, impulsionar a economia, etc, etc. Aí, né? E a ideia supostamente era fazer um ajuste gradual disso aí, né? O pessoal aqui da Veja, né? Que é o pessoal da Veja que está falando, não concordo com nada disso aqui. Não acho que o Haddad entrou com capacidade de ficar mandando em nada, o cara é um poste do Lula certamente. O Lula colocou o Haddad porque ele é o pior ministro que ele poderia colocar com aceitação do mercado. Qualquer outro Guido Mantega da vida, por exemplo, seria uma hecatombe para o governo dele, então botou um nome ali que não é bom, mas que o mercado tolerou razoavelmente porque sabia que poderia vir coisa pior nessa história aqui, né? Aí a Veja afirma que foi uma vitória do Haddad aqui aprovar o arcabouço fiscal. Não, eu falei aqui em outro vídeo, inclusive citando o Henrique Meirelles, que o arcabouço fiscal depõe contra isso aqui de equilíbrio das contas. O arcabouço fiscal é o que lançou o Brasil nesse problema fiscal que ele está hoje. Se o teto de gastos tivesse sido mantido, esse ajuste de agora não precisaria ser feito. Mas o Lula abriu as comportas, junto com o Haddad, é claro, da gastança pública com esse arcabouço fiscal que é, desde o princípio, claramente inferior ao teto de gastos, mas o pessoal da Veja fala que foi uma vitória dele aqui e tudo mais, né? Só que há o problema fiscal, é evidente, tá claro para todo mundo, não dá para dourar a pílula, não dá para empurrar com a barriga, isso tem que ser feito. Qual é o problema? O problema se chama Lula, é muito simples, né? Então, o Lula usa um monte de eufemismos, de demagogia mesmo, para ficar falando que o mercado está pressionando, está colocando a conta dos mais pobres, e aquela palhaçada de sempre dele aí, mas é inevitável, o corte de gastos é inevitável. Então, o pessoal coloca aqui que não se sabe a dimensão desse pacote, obviamente não se sabe, porque não deve ter nada definido ainda, essa é a verdade. Vazam várias informações, mas não tem aqui nada que seja relevante, nada que seja material, né? Então,
o pessoal da Veja coloca, e eu diria aqui, né, principalmente, o que vazou dentre os ministros, né, que o Haddad fornece algumas histórias, algumas ideias, algumas propostas, o Lula contesta algumas coisas, faz ressalva em outras aí, mas acaba agindo em parceria com o Haddad. Não sei muito bem isso aqui não, porque o pessoal da Veja aponta outra possibilidade, que é o seguinte, que o Lula e o Haddad estão encenando um roteiro que já está previamente combinado aí, no qual um fala para a base eleitoral, né, e o outro tenta fazer aí uma ou outra medida fiscal para tentar salvar aí a pátria. Obviamente não vai conseguir. O pessoal do Itaú, tá todo mundo fazendo as projeções no chutômetro, porque é o que dá para fazer, não se tem materialidade, logo a gente fica recorrendo à bola de cristal para tentar adivinhar qual é o tamanho do reajuste dos cortes de gastos aqui. Então o pessoal do Itaú falou que tem uma expectativa de 60 bilhões de reais de corte em 2 anos, 25 bilhões no ano que vem e 35 bilhões em 2026. Isso aqui não é nada, meu amigo. 60 bi em 2 anos, se fosse em um ano só, não seria grande coisa, né? Para o governo Lula, sim, é claro, para um governo de esquerda, mas para o que o Brasil precisa, está muito longe da necessidade. 25 bilhões de corte de despesas no ano que vem, o governo cortou mais do que isso esse ano, fazendo pente fino ali em alguns projetos, né? Acho que foi mais ou menos isso que foi cortado, né? Então, essa questão é pouco relevante, né? Não vai dar um impacto grande aqui para o mercado e realmente não vai convencer ninguém de que o Brasil tem uma situação fiscal, um equilíbrio fiscal relevante no longo prazo, né? O Haddad, por sua vez, aí, segundo alguns, né? Segundo algumas estimativas, aqui é o pessoal da Folha, por sua vez, vai ser de 70 bilhões de reais, que seria aqui 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. Aliás, né, 25 a 30 em 2025. Então pode ser 65 ou 70 bilhões de reais se tudo isso aqui acontecer de fato, né? Porque estamos falando de... são valores aqui que a Veja divulgou, a Folha de São Paulo confirmou depois aí, né? O Haddad falou que o corte seria expressivo. Expressivo de quanto? Ninguém fala isso aí de fato, né? Então, eles estão considerando a questão da mudança do cálculo do salário mínimo aí que, caramba, é um negócio engraçado, né? Porque o salário mínimo está aumentando. Esse corte de despesa seria apenas reduzir o ímpeto em que a despesa vai aumentar. Não é uma redução efetiva de despesa. O montante nominal vai ficar mais alto porque o salário mínimo vai crescer além da inflação. Aqui é só a apuração de quanto que vai se economizar fazendo ele crescer um pouco menos. Faz sentido para você? Para mim não faz muito sentido não, parece uma tortura numérica apenas para apresentar algum número aí, né? Então o pessoal considera aqui que essa mudança aí no ganho real do salário mínimo, a limitação disso, vai gerar 11 bilhões de redução nos gastos até 2026, não é muita coisa aí, né? Ou seja, pode chegar a 22 bilhões em 4 anos, de acordo com cálculos internos aqui do governo, né? Então tem outros itens aqui que podem acabar aparecendo, Previdência Social, BPC, né, o benefício de prestação continuada, a questão da desvinculação dos benefícios do salário mínimo não deve rolar, porque de fato parece que nem foi cogitada, nem foi, pode ter até sido trazido para o debate, mas foi descartado muito rapidamente aí, né? O abono salarial deve rodar nessa história, pode mudar alguma coisa também no seguro-desemprego, eu já falei várias vezes aqui no canal desses pontos aí, né? Mas o que eu quero dizer é que, por mais que seja 70 bilhões em 2 anos, isso não é nada, isso não muda o retrato do Brasil. Por quê? Nós temos uma dívida pública nominal, que é o que realmente importa, e é para onde o mercado financeiro olha, que cresceu aí numa janela de 12 meses, 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais de crescimento. O que é 60, o que é 70 bilhões de reais perto de 1 trilhão? Isso não faz nem cócegas, isso não arranha nem a superfície
da dívida pública brasileira. O trabalho para resolver isso tem que ser muito grande, muito forte, muito resiliente. Porque, é claro, né, a gente tem a dívida pública crescendo muito, e aí 700, 800 bilhões de reais em 12 meses por causa do serviço da dívida, dos juros da dívida, só que os juros estão altos por causa desse desarranjo fiscal. Então, primeiro o governo tem que apresentar um corte robusto, 100 bilhões em um ano, algo assim, caramba, isso iria melhorar muito a situação econômica do Brasil, porque o mercado teria algum grau de confiança no governo. Essa é a verdade. E aí, isso, num prazo um pouco mais longo, levaria a taxa de juros a retroceder. A dívida pública seria menos pressionada pelos juros mais altos e com constantes cortes e tentativas de superávit, pelo menos, o Brasil conseguiria manter essa dívida controlada. Não tem nada disso. Tem um pacotinho de nada que vai ser apresentado pelo governo federal, que deve passar pelo Congresso Nacional ainda, ou seja, isso provavelmente não vai vigorar para 2025 e a coisa vai sendo empurrada com a barriga naquele real teatro entre o Haddad e o Lula para ver quem engana mais as pessoas. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.